Olá, estudante do Bensira. Hassoru malu falhohau professora Elvia e aí tem o programa Telescola e a Unidade Curricular Biologia para 11º ano do ensino secundário geral, o tópico as trocas de substâncias gasosas. Alensira, me apreende tiona e a 10º ano conaba. Célula que realiza respiração celular precisa oxigênio. Durante acontece respiração celular, produz substância gasosa ida, que tem que eliminar, mas dióxido de carbono. Agora, o ensama substância gasosa que itala precisa de, bela elimina saihusi itani isinlolon, questão ida nema ita se apreende e aí tem a matéria valoram ohinian. As trocas de substâncias gasosas é essencial para o nosso corpo. As nossas células precisam de receber constantemente oxigênio e libertar vários metabolitos, entre os quais o dióxido de carbono. Nos organismos com muitas células, não é possível que todas as células façam trocas de gases diretamente com o ambiente. Existem órgãos e tecidos especiais onde esse processo ocorre. Chamamos superfície respiratória a estrutura que permite a difusão de gases entre as células dos organismos e o ambiente. A troca de gases que ocorre na superfície respiratória chama-se hematose. Queridos estudantes, não confunda a palavra sistema respiratório e superfícies respiratórias. A diferença entre os dois é que sistema respiratório é conjunto de órgãos envolvidos nas trocas gasosas, enquanto superfícies respiratórias são estruturas ou locais onde se efetua a troca de gases respiratórios entre o meio externo e interno do organismo. Nem todos os animais têm um sistema respiratório, mas todos eles possuem uma superfície respiratória. A diversidade das superfícies respiratórias dos animais está relacionado com tamanho e estrutura corporal, natureza do ambiente em que vivem. O movimento de gases respiratórios ao nível das superfícies respiratórias ou a nível celular ocorre sempre por difusão e esta pode processar-se de duas formas: difusão direta e difusão indireta. Difusão direta se a superfície respiratória está em contato com as células. Não há intervenção de um fluido circulatório. Exemplos: animais que fazem a difusão direta são hidra e planária, fazem difusão direta entre o meio e as células através da superfície do corpo. Os insetos fazem difusão direta através da superfície traqueal. Difusão indireta: há um fluido especializado no transporte de gases respiratórios de e para as células.
Em muitos animais, como peixes e mamíferos, a difusão dos gases ocorre de forma indireta, ou seja, ocorre entre o ambiente e um fluido circulante que depois leva o oxigênio a todas as células. Os peixes realizam a hematose através de brânquias. Em alguns peixes, as brânquias estão cobertas pelo opérculo. A água rica em oxigênio entra e passa para a câmara branquial, onde estão as brânquias e a boca fecha. O oxigênio dissolvido na água passa para o sangue que irriga as brânquias e o dióxido de carbono passa do sangue para a água. A abertura do opérculo leva à saída da água, rica em dióxido de carbono, pobre em oxigênio. Os vertebrados terrestres, como o búfalo e o homem, fazem trocas gasosas em órgãos chamados pulmões. Os pulmões são formados por milhões de alvéolos de parede muito finas e úmidas, envolvidos por capilares. Nos alvéolos ocorre a hematose pulmonar. Os pulmões enchem e esvaziam periodicamente devido aos movimentos de inspiração e de expiração realizados pela caixa torácica. Assim, renova-se o ar que se encontra no interior dos alvéolos. Quando ocorre a inspiração, o ar alveolar fica rico em oxigênio. O oxigênio do ar alveolar difunde para o sangue. O dióxido de carbono do sangue difunde para o ar alveolar. Quando ocorre expiração, o ar alveolar rico em dióxido de carbono é expulso. Queridos estudantes, da nossa lição de hoje, podemos concluir que todos os seres vivos passam por fase de trocas a substâncias gasosas com superfícies respiratórias diferentes, relacionada com tamanho e estrutura corporal e natureza do ambiente em que vivem. Então, agora é a hora de eu dar exercícios. Número 1. Menciona duas formas de difusão dos gases. Número 2. Qual é a diferença entre os dois? Caros alunos, isto foi a nossa aula de biologia. Na próxima, vou estar convosco com outro tópico. Até já!